crianças! Bom, na nossa última aula de ciências, nós vimos um pouco sobre quais são os biomas brasileiros e o que são biomas. Então, nessa aula, nós vamos nos aprofundar um pouco sobre alguns biomas. Nessa aula, nós vamos nos aprofundar no bioma da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica. E os próximos 3 biomas nós estudaremos na aula da próxima semana, ok? E aí, depois de assistir este vídeo e acompanhar a aula, eu enviei para vocês algumas questões para serem respondidas de acordo com os textos do dia, tá bom? Essas questões não se encontram no livro, apenas na folhinha que eu enviei, porque como a gente dividiu para não ficar muita coisa em uma aula só, a gente acabou não usando as atividades do livro por enquanto, tá? A gente vai deixar elas para quando a gente terminar de estudar o todo, a gente faz os exercícios do livro, ok? Então vamos acompanhar. Temos aqui o texto do livro, vou lendo e explicando e acrescentando algumas informações de outra busca que eu fiz para ficar mais detalhado, ok? Então vamos lá. Amazônia. A Amazônia, ou Floresta Amazônica, é o maior bioma brasileiro. Ela ocupa os estados das regiões do Nordeste, Norte e do Centro-Oeste. Ela ocupa ainda territórios de países vizinhos, assim como Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. É o bioma brasileiro em que se encontra a maior quantidade de rios e lagos do país. Então, a floresta amazônica, ela não se encontra apenas no nosso país, apesar da maior parte dela se concentrar aqui. Mas também encontramos parte desse bioma em países vizinhos. Este bioma, além de ser o maior do país, ele também é conhecido por ser o bioma com maior quantidade de bacia hidrográfica, ou seja, maior quantidade de rios, lagos, nascentes e etc, ok? Continuando ali no texto. Na Amazônia, costuma chover muito, praticamente todos os dias. Há nesse bioma uma imensa variedade de plantas e animais. Árvores como castanheira do Pará, que pode atingir 50 metros de altura, muitos cipós, trepadeiras, além de animais como sapos, pererecas, serpentes, aves e macacos. E aqui do lado tem a foto do gavião real, que é uma das maiores aves brasileiras, chegando a atingir 200 metros da ponta de uma asa até a ponta da outra asa, e ela se encontra na Amazônia, ok? Descendo aí a nossa tela. Algumas ameaças à floresta amazônica. Muitas árvores são derrubadas para a exploração de sua madeira, para dar lugar à construção de estradas ou áreas de criação de animais para comercialização. A castanheira do Pará é um exemplo de árvore ameaçada de extinção na região por causa do desmatamento. Muitos animais são retirados da floresta para serem vendidos de forma ilegal. A maioria não resiste e morre antes de chegar ao seu destino. Então, a nossa floresta amazônica, apesar de ser a maior floresta do país, ela também corre risco. Por quê? Por ser uma floresta de grandes matas, de grandes vegetações, a gente sabe que vegetação gera exploração. Exploração da madeira, exploração de solo, exploração até dos próprios animais. Onde são caçados não só por hobby, mas também pela prática de compra e venda ilegal de animais, o que infelizmente acontece, e exploração também de territórios para construção de casas ilegalmente, ok? E aí embaixo nós temos a imagem de um dos rios, que é o rio Amazonas, e a floresta amazônica, que é um dos rios mais importantes do nosso país, ok?
Dando continuidade ainda sobre a floresta amazônica, eu peguei aqui para vocês um texto no qual tem algumas informações. Nós não leremos o texto inteiro, mas nós veremos alguns trechinhos que podem trazer alguma informação relevante para nossos estudos, ok? Então, nós temos aí a informação de que não só ele é o maior território, o maior bioma brasileiro, mas como sendo maior, ele ocupa 49% do nosso território, ok? Ele abriga a maior floresta tropical e a maior bacia hidrográfica do mundo, como eu acabei de citar. Aqui, não falando apenas sobre nome de regiões, sobre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, ele traz o nome dos estados que abrange, como Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins, tá? São os estados que estão escritos aqui. E aqui é uma foto da vegetação da Amazônia. A gente pode perceber, olha só, que são árvores gigantes, que podem chegar até 50 metros. São árvores que possuem muitos cipós, ok? E algumas outras informações que a gente vai ver aqui logo abaixo, olha lá. Quando se fala no bioma da Amazônia, referimos-nos diretamente à maior floresta tropical do mundo. Então, ela não é só a maior do Brasil, ela é a maior floresta tropical do mundo todo, de todos os países. A floresta amazônica possui aproximadamente 22% das espécies nativas do mundo, especificamente na floresta, que abrange uma área com cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, sua expansão territorial é de 5 milhões de quilômetros e ela possui 22% das espécies de flora do mundo. Então é a região mais rica em questão de não só de bioma no geral, mas quando a gente fala de vegetação, de mata, ela é a mais rica, ok? E aí tem algumas divisões de categoria que por enquanto pra gente não é relevante. E aqui a gente fala um pouco sobre a biodiversidade. O que é biodiversidade? É diversidade de vida. As diferentes vidas que a gente pode encontrar nessa floresta. Aí eles falam: a biodiversidade da Amazônia é surpreendente. Por esse motivo está sob olhares do mundo todo. Até por isso que ela sofre grandes explorações ilegais. Muitas espécies que habitam seus ecossistemas sequer foram estudadas. Segundo a World Wide Fund for Nature Brasil, foram classificadas cientificamente cerca de 40 mil espécies de vegetais, 427 mamíferos, 1.294 aves e 378 répteis, 427 anfíbios diferentes. Então não é assim, não é por no geral, eu tenho 100 crocodilos. Não, são 100 diferentes, ok? Então, quando eu falo 427 anfíbios, são 427 anfíbios diferentes, ok? Não está contando a população de um apenas, está contando a população de diversidade. Isso apenas na parte do bioma que se encontra aqui no Brasil, tá? Sem contar os animais que se encontram e vegetação que se encontram nos países vizinhos, que também possuem parte do território da Amazônia. A respeito da flora, a flora é a vegetação. Então, quando a gente fala de fauna, a gente fala de animais. Quando a gente fala de flora, que lembra de flor, é sobre a vegetação, as plantas, ok? Então, olha lá, a respeito da flora, as espécies de vegetais dividem-se, em árvores, ervas, arbustos,
trepadeiras e líneas, que são os cipós. Grande parte dessas espécies apresentam potencial medicinal, ou seja, elas servem para cura, para fazer fármacos, que são remédios através das plantas que trazem a cura para determinadas doenças, ok? Então, este é um dos motivos de ser tão explorada essa região. Aí tem alguns exemplos de plantas que são usadas para fármacos que são utilizados, que possuem naquela região, como carqueja, unha de gato e capim-santo. Acho que a mãe de vocês ou a avó já deve conhecer algumas dessas plantas. Chá de carqueja, chá de capim-santo é muito utilizado. Aí, quanto à fauna, que são os animais, também tem muitas espécies que ainda são desconhecidas, tá? Então, ainda existem espécies de animais que a gente não conhece. E, fora estes, há uma imensidão de animais que já são registrados nesse bioma. E os principais animais que a gente encontra por lá são onça-pintada, anta, lobo-guará, capivara, jacaré, tartaruga, macaco, sucuri, peixe-boi, papagaio, arara, tucano, tatu e jararaca. Quanto ao clima, é um local úmido e quente, tá? Isso se deve à existência das florestas, que através da evaporação e transpiração das plantas, essa água vai para o meio ambiente, e o Oceano Atlântico também é responsável por essa umidade elevada do local. Até por isso que, como a gente viu no texto do livro, chove quase todos os dias na região. Aí tem o Rio Amazonas, visto de uma outra região. Aqui, para vocês terem ideia, é um gráfico que fala sobre o desmatamento da Amazônia, tá? Aqui era em julho de 2016, julho de 2017 deu uma caída, mas em 2018 já começou a exploração avançar mais, e em julho de 2019 a exploração foi assim pro ápice, e nesse um ano teve um desmatamento como não havia tido nos últimos anos. Então, a nossa floresta está extremamente ameaçada, tá? E aqui tem uma foto para vocês verem de todo o território que este bioma ocupa no nosso país, tá? Essa é a região em verde aqui. E assim, tem mais uma foto do nosso bioma da Amazônia aqui. Olha, para vocês verem quão grande é o rio, quanta mata, e essa é a nossa Amazônia. Vamos agora ver um pouco sobre o cerrado. Vamos voltar lá para o texto do nosso livro, virando a página para a página 77, o cerrado. O cerrado, ele é o segundo maior bioma brasileiro. O primeiro é a Amazônia, o segundo é o cerrado. Ele ocupa a parte central do Brasil, estendendo-se por vários estados. Sua vegetação pode variar. Em alguns lugares, árvores altas e próximas umas das outras, e em outro, arbustos e árvores menores. É comum, na época em que chove pouco, ocorrer queimadas no cerrado. Algumas queimadas são naturais, provocadas por raios. O raio, que é a eletricidade, cai na árvore e nisso faz com que ela pegue fogo em toda a região de mata ao seu redor.
e outras são provocadas de forma criminosa pelos seres humanos. Ou bota fogo por querer, ou às vezes uma bituca de cigarro que joga no chão lá, achando que só vou jogar aqui, não tenho lixinho, e aí acaba aquela fumacinha do cigarro fazendo com que pegue fogo. Então, há diversas causas humanas de queimada, tá? Infelizmente. Aí do lado tem a imagem, eu tô tampando aqui, né? Do lobo-guará, que é um dos animais que existe no Cerrado. Lembrando que aqui não aqui no nosso litoral, mas em São Paulo, em algumas cidades, há vegetação do Cerrado. E algumas ameaças ao Cerrado ali embaixo. A exploração mineral é uma das atividades humanas que prejudica o Cerrado. Os garimpos causam erosão e poluem os rios e o solo. Parte considerável da vegetação natural desse bioma foi derrubada ou queimada para dar lugar ao cultivo de plantas e à criação de animais para comercialização. E aí do lado tem a fotografia de uma área de exploração mineral no bioma do Cerrado, em Minas Gerais. Como eu falei para vocês, São Paulo é uma das regiões que tem o Cerrado. Minas também. Essas regiões, como a gente vai ver no próximo texto, são regiões muito exploradas. Foram exploradas desde a época do descobrimento do Brasil. Lembra que os portugueses iam atrás do nosso ouro, garimpavam até achar tudo que eles podiam de pedras preciosas para levar para o país deles? Então, essa exploração foi fazendo com que houvesse a degradação desse bioma, tá? E não só a exploração, como também a construção de casas, prédios, as cidades em si. Conforme as cidades foram crescendo, teve que ir desmatando para poder construir. E isso foi diminuindo a vegetação do cerrado e o bioma inteiro, tá? Flora, fauna e afins. E além da construção, a gente também fez fala a gente como todos, tá? Seres humanos. Fez o desmatamento de certas regiões para poder fazer a plantação de vegetais que não são nativos dali para consumo. Então, eu preciso plantar cenoura, batata, feijão, café para consumir e para vender. Só que nessa região não tem. O que eu vou fazer? Eu vou desmatar essa região e eu vou plantar o que eu quero, tá? Então não tem vegetação nativa. Quando a gente fala de um bioma, a gente fala de vegetação nativa daquele lugar e não o que o homem tirou e plantou, ok? Aqui tem para vocês verem a região do Jalapão, que possui uma das maiores áreas de conservação do Cerrado, que fica em Tocantins. Aqui tem uma árvore, vocês podem ver, é um tronco um pouco mais rústico, uma árvore não tão grande quanto as árvores do Amazonas, e as folhas secas. As folhas das árvores da Amazônia, é interessante que elas não caem no outono. Elas permanecem ali o ano inteiro. Já a do Cerrado, não. A gente vê aqui na nossa região, por exemplo, que algumas árvores elas ficam secas e elas perdem as folhas quando vai chegando o outono. E essas árvores são características da região do Cerrado, ok? Aí, vindo aqui para o nosso segundo texto, com mais algumas informações. Então, olha lá. O Cerrado, ele é conhecido como a savana brasileira. Ele é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul. Ele abrange cerca de 22% do território brasileiro. Os estados que abrangem são Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, além de alguns encraves, que é um terreno dentro do outro, assim, é uma vegetação, mas se encontra um pouquinho ali ainda, tá? No Amapá, no Amazonas e em Roraima.
Também, outros países também têm o bioma do Cerrado, como o Paraguai e o leste da Bolívia. E apesar da sua importância, o Cerrado é atualmente o segundo bioma mais ameaçado do país. Aqui tem, para vocês verem, o bioma do Cerrado é esse rosinha. Esses encraves, os encraves que a gente fala é esse daqui, ó, tá vendo? Que ele pega aqui a região, só que aí ele dá uma entradinha aqui em outros estados, assim, bem pequena, ok? Esse bioma, ele tem uma vegetação bem diversificada, tá? São encontradas cerca de 11.627 espécies nativas desse bioma, sendo que 4.400 são endêmicas, ou seja, só existe em determinada região e você não encontra em nenhum outro lugar. As suas árvores chegam até 20 metros de altura. Lembra que as da Amazônia chegam a 50? As do Cerrado chegam a 20 metros, tá? Um pouco menos ali da metade da altura do que as árvores da Amazônia chegam, para vocês terem noção. Em áreas de chapadões são encontrados cactos e orquídeas. E sua vegetação apresenta cores que variam em tom de verde aos tons de amarelo, proveniente do descoloramento por conta do sol, tá? Que bate nas folhas. E aí temos algumas principais vegetações do Cerrado, que são o ipê, o pau-terra, o pequi, a aroeira, a copaíba e a jabuticaba. Quanto ao clima, a gente chama de clima sazonal. O que é isso? Clima sazonal é quando no verão tem bastante chuva e no inverno o tempo é bastante seco, não tem quase umidade, tá? Quanto à fauna dessas regiões, é uma fauna bem diversificada e é composta por 837 espécies de aves, nas quais 29 são endêmicas, lembra que só tem naquela região e você não encontra em outro lugar, 185 espécies de répteis, sendo 24 endêmicas, 194 espécies de mamíferos, das quais 19 são endêmicas, 150 espécies de anfíbios, nas quais 45 também são endêmicas, e cerca de 14.425 espécies de animais invertebrados. Lembra de animais invertebrados que a gente viu lá no começo do ano? Pois é, olha quantos que existem no Cerrado. Os principais exemplos de fauna do Cerrado são o lobo-guará, a jararaca, o veado campeiro, a anta, o tatu, o cachorro do mato, o papagaio, a siriema, o tucano, a ema, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada e outros. Aí são animais mais do nosso conhecimento, né? Por ser animais que existem na nossa região. O solo dessa região é um solo mais argiloso, tá? Lembra do solo argiloso que a gente estudou nas últimas aulas? Que é aquele solo que a gente encontra até nas ruas, que molha, vira aquela papinha e depois seca, fica aquele rachado estranho. E aqui a gente tem o ipê amarelo, que é uma árvore típica da região do Cerrado. Olha só, ela até larga, né, bonita, cheia de folhagens, folha amarela, como a gente viu, mas ela não passa ali dos 20 metros de altura, ok? A mais alta é 20 metros de altura. Só lembrando que as árvores da Amazônia chegam até 50 metros, as do Cerrado chegam
até 20, que não é nem metade do tamanho das árvores da Amazônia. E esse P, acredito eu, assim, de olhar, apesar de ser uma imagem distante, obviamente, mas eu acredito que tem ali uns 10 metros, 10, não chega nos 20, tá? E aqui temos mais uma imagem do cerrado para vocês observarem como é, ok? E vamos então para o nosso último bioma do dia, que é a Mata Atlântica. Essa vocês conhecem bem. Quer ver? Seguindo lá no livro comigo. A Mata Atlântica é o bioma que A Mata Atlântica é o bioma que originalmente localizava-se próximo ao litoral, desde o Nordeste até o sul do Brasil. Aonde a gente mora mesmo? Não é no litoral? Então, é a nossa mata. Áreas onde originalmente se encontrava a Mata Atlântica foram gradativamente devastadas para dar lugar a cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Atualmente, regiões com grande população e muitas indústrias. Nos dias atuais, a maior parte da população brasileira vive nas áreas antes ocupadas por esse bioma. Então, a gente sabe que São Paulo é o estado mais populoso do país. E São Paulo, antigamente, era um dos estados que mais teria esse bioma da Mata Atlântica. Rio de Janeiro, por ser uma região também que é basicamente litoral, também seria um lugar de grande ocupação dessa vegetação, desse bioma. Só que como as pessoas foram desmatando ali para poder construir casas, prédios, indústrias e afins, essa vegetação foi diminuindo cada vez mais. E aqui do lado temos o mico-leão dourado, que é um animal aqui da nossa região. Ele mede cerca de 60 centímetros e alimenta-se de frutos, flores, néctar, inseto e pequenos vertebrados e ovos de aves. E aqui falamos um pouco sobre algumas ameaças a esse bioma. O desmatamento na Mata Atlântica vem desde a época da chegada dos portugueses ao Brasil, com a exploração de árvore conhecida como pau-brasil. Nesse bioma, há diversas outras árvores cuja madeira foi explorada comercialmente, como o jacarandá e a canela. A exploração da madeira contribui para a destruição da Mata Atlântica. E olha aqui o caminhão levando madeira embora. Então, a Mata Atlântica, a principal ameaça dela é o desmatamento, tá? É de origem humana mesmo. E exploração de árvore como pau-brasil, principalmente lá na época do descobrimento, também foi o que mais devastou, assim, esse bioma. Aqui, hoje em dia é muito raro você encontrar pau-brasil, porque ele está entrando em extinção, mas se vocês visitarem o nosso Parque Ecológico da Serra, lá a gente encontra alguns exemplares, ok? Pela cidade é muito difícil a gente encontrar, é mais em locais de preservação mesmo. E aqui uma vegetação muito parecida com a que a gente tem aqui, né? Nesse bioma encontra-se uma grande variedade de seres vivos, principalmente árvores, orquídeas, bromélias, samambaias, insetos, aranhas, aves e vários outros animais. E essa vista é de Ubatuba, aqui do nosso lado. Essa foto foi tirada em 2015. E aí, então, para complementar aqui um pouco mais com informações, a Mata Atlântica é um dos biomas brasileiros mais ricos em biodiversidade, junto com a floresta amazônica. Então, apesar de ser a que mais é explorada, tá?
é uma das mais biodiversas, que mais existem diversidade de vegetação, de animais e etc. Porque ela ocupa toda a costa do litoral do país, ok? É muito parecida com a floresta amazônica, tá? E isso devido à sua localização geográfica, que fica próximo ao mar, tem uma localização baixa, então fica ali bem próximo. É conhecido por floresta tropical e essa localização de alta insolação e rico desenvolvimento tem um rico desenvolvimento de fauna e flora, que pode ser um prato cheio para a exploração humana, infelizmente, como a gente já viu. Aqui é sobre a localização. Toda essa área em laranja aqui, ó, lembra que eu falei pra vocês que ele se estende pelo litoral brasileiro? Ele só não vai pegar aqui, mas ele também pega o estado, olha só, ele pega desde aqui da pontinha do mapa, vai descendo, olha só, aqui Minas, São Paulo, olha só, desce por toda a costa, ali do outro lado também tem um pouquinho, tá? Então, toda essa área é a área de extensão do nosso bioma. A sua vegetação. Por conta da biodiversidade, não é estudo exclusivo da quantidade de espécie na região, tá? Porque é muita espécie diferente. Porém, estima-se que haja na Mata Atlântica 20 mil espécies de árvores, o que significa 35% do total existente no Brasil. Ela possui grandes árvores que absorvem a maior parte dos raios solares, ok? E também possui pequenos arbustos nas sombras das árvores mais altas. Então, possui desde árvores altas, que absorvem a maior parte dos raios solares, e próximo a elas tem arbustos, que são árvores ali um pouco menores que ficam à sua sombra, ok? E aí nós temos alguma... Gente, desculpa, eu sei que eu falo muito ok nos vídeos, eu juro que eu estou tentando parar. Alguns tipos de árvores frutíferas e não frutíferas que possuem aqui na nossa região, para vocês verem como ela é diversa. Jabuticabeira, goiaba, araçá, pitanga, caju, cambuci, arva mate, pau-brasil, jussara, bromélia, orquídea, pinheiro do Paraná, jatobá, gabiroba e palmiteiro são só algumas das espécies de árvores que a gente possui por aqui. Algumas frutíferas, outras não. Mas imagina que isso é só um pouquinho, assim, existe muito, muito mais. É um número que não dá para contar quantas espécies tem, de tantas que são. Apesar de já ter sido muito explorado e algumas espécies estarem, infelizmente, em extinção. Em risco de extinção, né? Ainda não foram extintas. Aqui tem uma imagem da Mata Atlântica de Minas Gerais. Olha só, são galhos um pouco mais finos, mas também são árvores grandes, tá? E as menores aqui, ó, aproveitando a sombra das maiores, como a gente falou. Sobre a fauna, ela também é bem diversificada. Há espécies que podem ser encontradas também em outros biomas, como a onça-pintada e a anta, tá? Então, não são espécies que só se encontram nesse bioma. Algumas a gente também podem ver em outros locais do país e do mundo também. São várias espécies diferentes, incluindo-se mais de 270 mamíferos, 1000 aves, 370 anfíbios,
e 350 peixes. Lembrando que esse é o número total de espécies que tem, não é o número total de animais. Então, quando eu falo 350 peixes, não é que eu fui lá no mar que eu tenho 350 peixes. É 350 tipos diferentes de peixes, ok? Cação, tainha e whatever, porquinho. A gente não consegue contar a quantidade de cada... Ah, não, desse cação. Quantos cação tem aqui? Não, é muito difícil, é quase que impossível eu contar. Mas a gente conta a quantidade de espécies diferentes, ok? Aqui nós temos a imagem de um beija-flor, que é um animal nativo aqui da nossa região, da Mata Atlântica. E alguns outros animais que a gente pode encontrar nesse bioma, que são tatu, quero-quero, jararaca, murucutu de barriga amarela, o gato do mato, o jacu, a capivara, o beija-flor verde que a gente viu lá em cima, a lagartixa da areia, a tartaruga de couro, o mico-leão da cara preta, o mico-leão dourado e a cutia. E é claro que existem vários outros, né? Aqui são só alguns exemplos. E é isso, para finalizar, a gente tem aqui uma outra imagem de vegetação da Mata Atlântica, ok? A gente costuma ver essa vegetação, mas quando a gente tá pegando a serra, que a gente olha para os morros, a gente consegue ver uma vegetação mais ou menos assim, porque é típica da mata da nossa região, do bioma da Mata Atlântica, ok? Que pega por todo o nosso litoral. Bom, vou ficando por aqui. Agora vocês têm aí algumas questões para serem respondidas. Se não conseguir responder alguma, ficar com dúvida, pode me chamar que eu vou tentar ajudar o máximo possível, tá bom? Um beijo para vocês, espero que tenham entendido e até a próxima aula.